Glória a Deus. Jesus é maravilhoso, irmãos. Aleluia. Como é bom estar na presença desse Deus que pode todas as coisas, que nos amou desta maneira, nos resgatando da condenação eterna e nos dando a oportunidade e o privilégio de sermos reconciliados com Deus. Aleluia. Bom, vamos lá, todos de pé. Quem não tem a lição, pegue a sua Bíblia e abra no livro do profeta Abacuque, capítulo 1. A leitura será do versículo 1 ao versículo 17. Abacuque, capítulo 1, versículos 1 ao 17. E aqui a lição desse trimestre, o tema do trimestre é o Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. E a primeira lição traz no seu título a sobrevivência em tempos de crise, tendo como texto áudio João capítulo 16 e o versículo 33, que diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, diz o Senhor pela sua palavra. A verdade prática, as crises podem ser superadas com sabedoria, fé e com a ajuda de Deus. Quantos encontraram o texto indicado e podem dizer amém? Vamos ler alternadamente. Eu leio um, os irmãos leem o seguinte: o peso que viu o profeta Abacuque. Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim, há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesmo sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavalheiros espalham-se por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência, o seu rosto buscará o oriente, e eles congregarão os cativos como areia. E escarnecerão dos reis, e dos príncipes farão zombarias. Eles se irão de todas as fortalezas, porque, amontoando terra, as tomarão. Então passarão como um vento, e pisarão, e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. Não és, ó Senhor, meu Deus, meu Santo, nós não morremos. Ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Porque
pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? E faria os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe. Ele a todos levanta com o anzol, e apanha-os com a sua rede, e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso sacrifica a sua rede e queima incenso a sua draga, porque com elas se engordou a sua porção e se engrossou a sua comida. Porventura, por isso esvaziará a sua rede e não deixaria de matar os povos continuamente? Bendito é o nome do Senhor Jesus. Esta é a leitura bíblica da lição de número 1, da primeira lição que estudaremos hoje. Como disse aos irmãos, no domingo nós não teremos a nossa escola bíblica, visto está cedido o espaço para a justiça eleitoral e não podemos aqui fazer reunião até às 17 horas. Aleluia. Evangelista Simão Elias nos trazendo aqui a ministração desta aula. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. A primeira lição da nossa revista deste último trimestre do ano, ela é bastante oportuna, porque ela vem justamente no momento em que o Brasil, a nossa nação, atravessa uma de suas maiores crises. Pastor Elienay Cabral, creio que, usado por Deus, como não poderia ser diferente, foi despertado pelo Espírito Santo a escrever esta revista com o tema O Deus de toda provisão. E ele faz um comentário desse tema. Ele diz: esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. Então, essa pequena revista, que alguns já adquiriram, outros ainda não, ela é um manual, ela é um receituário que o crente, veja que a revista é para crentes. Ele deixa isso muito claro. Então ela é um receituário para a igreja enfrentar qualquer tipo de crise. Veja, irmãos, que eu estou dizendo qualquer tipo de crise. O servo do Senhor, ele, cheio do Espírito Santo, consegue elaborar um estudo aonde o Senhor nosso Deus nos é apresentado como Deus de toda provisão. E a lição de número 1, com o tema A Sobrevivência em Tempos de Crise, nos traz um texto áureo que eu gostaria que os irmãos abrissem, que está no Evangelho que João escreveu, no capítulo 16, versículo 33. Cadê o Davi? Davi já correu, irmãos. João, capítulo 16, verso 33. Todos acharam? Amém? Vamos todos recitar o texto áureo? Vamos lá? Tenho-vos dito isso, para que em mim
tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor Jesus, quando conversa com os seus discípulos, ele não esconde uma triste realidade. Ele diz aos seus discípulos o seguinte: a realidade do ser humano é uma realidade em um mundo de aflições. Mas ele anima os discípulos. Ele diz o seguinte: olha, eu não posso dizer que vocês, sendo crentes, crendo em mim, fazendo parte da igreja, estarão livres de qualquer tipo de aflição. E nós vamos ver por que o crente não está livre de qualquer tipo de crise. A lição vai tratar disso. E ele diz: eu não posso enganá-los, mas eu quero que vocês não se esqueçam de uma coisa: eu sou o exemplo para vocês, porque eu venci o mundo. Não percam o ânimo na crise. Olhem para mim. Olhem para os meus passos e aprendam comigo. É o Senhor Jesus Cristo dizendo: aprendam comigo nos meus passos, na minha peregrinação, como vencer qualquer tipo de crise. Porque as maiores crises, o Senhor Jesus Cristo as enfrentou. Porém, todas elas, ele venceu. E Estevão viu o Senhor Jesus em grande vitória. A Bíblia diz que o viu à direita do Pai, ocupando um lugar de honra, porque foi vitorioso em meio às crises. Por isso, a verdade prática nos diz o seguinte: as crises podem ser superadas com alguns ingredientes, dentre eles sabedoria, fé e também com a ajuda de Deus. Olha como a verdade prática, como é a vitória sobre a crise na prática. Para o crente, ela só vai acontecer da seguinte modo: através de sabedoria, através de fé e também com a ajuda de Deus. Abacuque, cujo texto nos serve como fundamento para o comentário desta lição. Abacuque, irmão, foi um profeta um tanto quanto diferente dos demais. Abacuque não profetizou diretamente para o povo, mas ele, numa conversa com Deus, dialogando com o Senhor, profetizou acerca das coisas que aconteceriam com o reino de Judá, no que diz respeito ao cativeiro. Abacuque era o tipo de crente inconformado com o pecado. E ele conversa com Deus e diz ao Senhor, capítulo 1, até quando, Senhor? O Senhor não vai fazer alguma coisa contra o pecado de Israel? Ou contra o pecado de Judá? Até quando as coisas vão ficar como aparentemente tudo bem? E até o justo está sofrendo, o ímpio prosperando, e o justo sofrendo grande crise. E o Senhor dá a resposta a Abacuque, e diz a ele: Abacuque, o tempo
da purificação vai chegar. E eu vou usar os babilônicos para curar Israel de seu pecado, para curar Judá de seu pecado. Aí dá um nó. Esse é o problema da crise, irmãos. Aí dá um nó na mente de Abacuque. Como o Senhor vai usar o ímpio? Uma nação ímpia, pior do que qualquer hebreu, para dar uma lição ao seu povo, Senhor. E o Senhor no capítulo 2 diz o seguinte: mas o tempo do povo babilônico também vai chegar. Veja, irmãos, que o Senhor, nas palavras de Abacuque, está vendo tudo e a todos. E ele vai conduzindo as coisas de acordo com a sua vontade, por 70 anos, expondo o seu povo à crise, por 70 anos permitindo que os seus escolhidos passem por uma crise extrema chamada cativeiro, passe por uma crise terrível em sua própria terra, mas ele diz a Abacuque: o tempo da crise tem limite, tem dia e hora para terminar. Vai chegar um dia em que eu me compadecerei do meu povo. E Abacuque, ao entender o propósito divino, a Bíblia diz que ele crê no Senhor. E no capítulo 3, ele faz uma oração extraordinária, colocando uma fé incondicional no Senhor, que é, queridos irmãos, aquele que provê todas as coisas. Depois de entender e de passar a crer no Senhor Deus, Abacuque não condiciona mais o seu serviço. Abacuque não condiciona mais o seu chamado aos tempos de bonança ou aos tempos de crise. Abacuque tem em seu coração uma certeza: ainda que não tenha fruto, ainda que não nasça o gado, ainda que a oliveira não dê mais o seu fruto, ainda que a terra não produza mais, eu todavia confiarei no Senhor. Orações de gratidão em tempo de bonança são lindas e belas. Mas, queridos irmãos, reafirmar a fé em Deus em tempos de crise é o grande desafio de todo cristão. Por isso, na introdução, nós colocamos exatamente o que está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 20, e os irmãos leram em João. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 20. Vamos ver de que forma Mateus fala conosco. Trazendo a nós as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos, até o final dos tempos. A promessa do Senhor Jesus Cristo, e eu gostaria que os irmãos guardassem isso no coração. Eu sei que aqui há pessoas que estão enfrentando algum tipo de crise. Mas a crise não se torna uma barreira entre nós e o nosso Deus. A crise, ela não serve para nos afastar do Senhor, ou nos permitir perder a companhia do Senhor. O Senhor Jesus Cristo disse a nós, não disse apenas aos seus discípulos, mas ele disse a cada um de nós através da sua santa palavra: eu estou convosco todos os dias da sua vida. Se você estiver na bonança, eu estou contigo. Se você estiver no leito, eu estou contigo. Se você tiver falta de alimento, eu estou contigo. Se a tua família te abandonar, o Senhor diz: eu estou contigo. Se o amigo te faltar, eu estou contigo. Não temas, é isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Ele não está dizendo de alguma coisa que pode passar de acordo com a situação, não. Ele fez uma promessa. Primeiro ele diz: no mundo tereis aflições. Mas depois ele diz: tende bom ânimo. Por que vocês têm que ter bom ânimo? Porque eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, irmãos, crises como política, moral, econômica e espiritual não deve abalar a fé do crente em Cristo Jesus, porque temos um Deus que cuida de nós. Abra sua Bíblia em Isaías, quem não consegue ver no telão, por favor. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 64, versículo 4. Vamos todos numa só voz, vamos lá? Fazer um coral bem bonito, alimentar a nossa alma, o nosso espírito com a palavra do Senhor. Vamos lá? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele, na crise, espera no Senhor, porque Ele está trabalhando. Aleluia. E sabe por quem Ele está trabalhando? Ele está trabalhando por mim. É verdade. Ele está trabalhando por você, meu irmão. Ele está movendo tudo para que você seja abençoado. Não dá. Isaías, quando escreve esse versículo 4 do capítulo 64, ele não consegue descrever a grandiosidade do amor de Deus, que trabalha dia e noite por aquele que nele espera. Sabe aquela oração, irmãos, que nós já fizemos ou estamos fazendo? Aquela oração assim: Senhor, eu já recorri a tudo, Senhor. Já fiz o impossível. O que eu podia fazer,
eu já fiz. Só me resta te dizer uma coisa, Senhor. Eu agora estou esperando em ti. Aí sabe o que o Senhor vai fazer? Vai trabalhar dia e noite, para que você e eu sejamos atendidos em nossas necessidades. Isso é extraordinário, porque a crise, queridos irmãos, é uma realidade. Se Jesus viesse pessoalmente em nosso meio, e nós fizéssemos a seguinte pergunta ao Senhor, a respeito desse tema crise, e perguntássemos a Ele, Senhor, o que o Senhor tem a dizer a respeito da crise? Como aquelas pessoas perguntaram ao Senhor a respeito do divórcio. Ele, eu creio, nos responderia com as mesmas palavras que respondeu àquela indagação. Ele diria assim: no princípio, não era assim. No princípio não havia crise. Deus criou o mundo perfeito, queridos irmãos. Colocou o homem para governar o mundo que ele havia criado, o que eu disse mesmo? Perfeito. Um homem perfeito, num mundo perfeito, diante de um Deus, o quê? Perfeito. Vamos fazer de cima para baixo. Um Deus perfeito, que criou um mundo perfeito, e colocou um homem perfeito para governá-lo. Mas aconteceu uma triste coisa. E antes desse acontecimento, a harmonia entre homem e natureza era coisa perfeita. Os defensores da ecologia, do meio ambiente, precisam estudar um pouco mais o livro de Gênesis para entender que esse problema de equilíbrio de convivência entre o homem e a natureza só pode ser resolvido por Deus quando todas as coisas forem transformadas e voltarem ao seu estado original, novo céu, nova terra. Porque o que causou o desequilíbrio foi uma coisa chamada pecado. Logo, para se sanar o problema, tem que resolver o problema do pecado. Os irmãos estão entendendo? Se o que originou o problema não for extirpado, não há quem dê jeito, nem ONU, nem qualquer ONG que se preze e que se levante com muito cuidado, com muito amor, realmente querendo resolver o problema de desequilíbrio de convivência entre o homem e a natureza, não vai conseguir, embora as intenções sejam excelentes, porque o problema está impregnado, é uma coisa chamada pecado. Até o dia em que Adão e Eva pecaram, as coisas correram perfeitamente bem. Virava o dia e o Senhor visitava Adão. Como é que vai, Adão? Tudo bem? Tudo bem. O que você fez hoje, Adão? Ah, Senhor, hoje eu estava passeando por aí, vi um animal com uma tromba bem grande.
e ele tomava água pela tromba e espirrava. Eu achei aquilo lindo. Adão. E você, o que fez? Eu coloquei um nome nele, Senhor. E eu coloquei o nome de elefante. Era assim que Adão se relacionava com Deus. Mas quando Adão pecou, a Bíblia diz que Deus permaneceu no jardim e Adão foi embora. O pecado levou o homem a conviver com uma crise. A causa do pecado. O pecado é que causou a existência da crise em meio à humanidade. É uma coisa que nós estamos convivendo, vamos sempre conviver, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Logo temos uma sociedade em crise. Com a queda vieram os males e as crises, que assolam a terra até os dias atuais. A apostasia tornou-se o quê? Universal. Atingiu todas as esferas, todo o planeta Terra. Tudo que nós vemos é fruto da queda do homem, da presença do pecado na vida do homem. Por isso, o que é apostasia? É a ação de renegar algo, normalmente relacionado com a renúncia de uma religião ou da fé. O que gera crise? O distanciamento do homem com relação a Deus. Quanto mais o homem se afasta de Deus, mais propenso ele está à ação da crise. Quanto mais ele se aproxima de Deus, ainda que não se esteja livre da crise, mas ele passa a contar com a companhia do Senhor. Ou seja, ele não sofre sozinho, porque a crise é uma realidade da humanidade e Deus. Se há alguém que já acreditou alguma crise ao Senhor, Deus não tem culpa nenhuma disso. A crise é fruto da queda do homem no pecado, do qual todos nós fazemos parte. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Vamos todos ler? Vamos lá? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos. Irmão Elias, o senhor está lendo errado. Eu declaro que serão tempos de bonança. Eu faço uma declaração agora. Não quero ouvir isso. Eu tomo posse da bonança. Nós estamos aprendendo que Deus domina sobre todas as coisas. E Ele nos informa pela sua palavra que os tempos são tempos trabalhosos. Olha uma coisa, tempos de crise. Porque a crise é uma consequência do pecado. Se fez presente na sociedade antediluviana. Gênesis 6:5, por favor, abra sua Bíblia, meu irmão. Isso não é coisa nova não, irmãos. Só que há um grande perigo.
Sabe qual é o perigo? A gente se conformar e esquecer das palavras do Senhor Jesus, que disse assim: mas tem de bom ânimo. A vontade de vencer nunca pode sair do nosso coração. E a confiança do Senhor jamais poderá ser abalada. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Vamos lá? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara. De seu coração era só má. Irmãos, essa palavra continuamente, ela é uma palavra impactante. Essa palavra continuamente está dizendo que o homem não parava um instante sequer de maquinar o mal. Mesmo sabendo que estava indo de mal a pior, ainda assim ele insistia e resistia ao chamado de Deus, tendo em mente apenas uma coisa: eu preciso fazer o mal. Ao invés de se submeter ao Senhor, se converter ao Senhor, o homem insistia, mesmo nos dias de Noé, mesmo nos dias que antecederam o dilúvio, o homem insistia em viver sob o governo do mal. A mente do homem só produzia coisas ruins. Por isso, irmãos, mesmo o Senhor destruindo o mundo, os homens, e preservando Noé e sua família, ainda assim, a crise se fez presente na sociedade pós-dilúvio. Abram lá em Gênesis capítulo 11, versículo 6. Onze, 6. Olha o que o Senhor diz. Vamos todos? E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem. Veja que Deus usa a palavra ausência de restrição. O homem, no seu mergulho no pecado, no seu mergulho na apostasia. Eu gostaria que os irmãos fossem comparando com os dias atuais. Nós temos alguém aí dizendo que está vivendo uma crise intensa, inclusive de identidade, mas não se curva de forma nenhuma, reconhecendo que há um Deus que governa todas as coisas. Antes, insiste até a se comparar com o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso daqui. Arrogância do homem, falta de temor do Senhor. Não há nome para descrever uma pessoa dessa, que insiste no seu erro, afrontando a todos e a todos, porque não quer se curvar diante de um Deus que está no controle de todas as coisas. E aí, surge um homem chamado Nimrod com o coração cheio de orgulho, achando que era dono do mundo,
A ordem de Deus era o seguinte: espalhe, enche a terra. Ele falou: não, aqui quem manda sou eu. Aqui está no meu governo. Nós vamos construir uma torre, e é o seguinte: vamos ficar todo mundo junto. Esquece o que Deus disse. O governo é meu. E o Senhor olhou para o coração orgulhoso. Irmãos, o que é triste nessa história é que ele contagiou a todos. Ninguém se levantou para dizer: Deus não disse isso. Sabe o que todos fizeram? Começaram a erigir a torre. E aí o Senhor falou: é preciso fazer alguma coisa, senão eles vão entrar num processo aonde não há mais recuperação. Daí veio a confusão de línguas. Crise na sociedade pós-dilúvio. Por isso, irmãos, nós temos a crise na política. E às vezes, irmãos, nós sofremos. Se estivéssemos em sala de aula, por certo, estaríamos mais à vontade para falar algumas coisas aos irmãos. Mas é preciso, irmãos, termos a mente de Cristo. Abram, por favor, Hebreus capítulo 13, versículo 17. Eu acho que a referência... Os irmãos estão vendo aqui no quadro, sim ou não? Conseguem ler? Vamos todos numa só voz, vamos lá? Obedecei a vossos pastores, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria, e não gemendo, porque isso não vos seria... Irmãos, me perdoe, eu prometo para os irmãos que não vou me alongar muito, mas eu sinto de falar uma coisa aos irmãos. Os irmãos sabem qual é a diferença entre a nossa visão de ovelha e a visão de pastor? Os irmãos sabem a diferença? Quem aqui é ovelha? Levanta a mão. A nossa visão é diferente, meu irmão. Totalmente diferente da visão do homem chamado por Deus para nos pastorear. A nossa visão é uma visão curta. Nós vemos o que está ao nosso redor. Agimos de acordo com aquilo que estamos vendo no momento. A visão do pastor é um pouco diferente. Ela é mais alongada. Enquanto nós estamos olhando para esse primeiro banco, o pastor está olhando para o que está ou pode acontecer lá na Avenida São Paulo. Porque ele tem uma visão futurista. Não é o que pode acontecer com a ovelha apenas hoje. Hoje a ovelha quer água, quer capim. Mas o pastor sabe a hora que ela deve ter pasto, a hora que ela deve ter água, a hora que ela deve ter cajado, a hora que ela deve entrar num determinado caminho. Há uma grande diferença. Por que que eu estou dizendo isso? Porque nós resistimos o conselho pastoral na hora em que falamos de políticas públicas. Irmãos, não somos os donos da verdade. Vamos ter a humildade de procurar o nosso pastor e falar: pastor, nós estamos diante de uma nova escolha. Na visão do Senhor. Isso, irmãos, não é pecado, é bênção para o povo de Deus.
Isso é reconhecimento diante do Senhor, que a nossa visão é limitada e que o Senhor colocou alguém diante de nós que tem uma visão mais longa, que consegue ver um pouco mais adiante. Não vamos nos esquecer que somos ovelhas, e como ovelhas em todos os momentos precisamos ser conduzidos. E para sermos conduzidos, temos um pastor que pode nos permitir, com um aconselhamento, evitar tempos trabalhosos. É esse o papel da ovelha. Chega para o teu pastor: pastor, na visão do Senhor, eu sou ovelha, eu estou um pouco confuso, isso é natural nosso. O que o Senhor tem a dizer a respeito disso? E a Bíblia diz que ele vai fazer isso com prazer, não com um peso. Sabe por que não é um peso? Porque o pastor é chamado para aconselhar a ovelha, inclusive politicamente. A crise econômica. Crise política, irmãos, vai gerar o quê? Crise econômica. Muitos países já enfrentaram terríveis crises econômicas ao longo dos anos. Nas Escrituras Sagradas encontramos a extraordinária crise de alimentos para a qual passou o quê? A terra. E quem foi que o Senhor levantou para resolver o problema da crise? Um novo faraó? Levantou o filho de Jacó, um membro da família de Deus, para resolver a crise não só no Egito, mas em todo o mundo. Como vencer a crise? Abram lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Capítulo 7, versículo 14. Nós já estamos partindo para a conclusão, irmãos. Vamos todos recitar, vamos lá? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Quer vencer a crise? Se converta ao Senhor nosso Deus. Busque um avivamento, porque há muitos irmãos que estão enfrentando uma crise espiritual. E há uma coisa: lamentar não resolve. O que resolve é fé. Nós precisamos crer que o Senhor também está presente em meio à tempestade. Abram lá em Hebreus capítulo 11, versículos 30 a 34. Nós temos ali, irmãos, uma lista de pessoas que enfrentaram grandes crises. Crises terríveis, mas venceram. Tanto que vamos ler a respeito delas nesta noite. Vamos lá? Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça,
obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, pela fé no Senhor nosso Deus. A crise não é maior do que o nosso Deus. Mas afinal de contas, o que é crise? É uma alteração repentina no curso de alguma situação. Veja se você se enquadra nisso. É uma fase difícil onde tudo se torna humanamente inviável. É um momento da vida em que a área afetada em crise parece que foge ao nosso controle. Nós tentamos tomar as rédeas, mas parece que foge das nossas mãos. Também pode ser definida como um problema que chega a gerar angústia, ansiedade, insônia e muito medo. O que é crise? São adversidades que nos sobrevêm, mesmo sem termos feito nada de mal. É uma turbulência que parece que vai nos destruir de vez. Numa crise, as pessoas não sabem o que fazer e como agir. Ficam desesperadas. Mas o crente, salvo em Jesus Cristo, ele olha para cima. E ele grita por socorro. Ele grita. E como grita? Um grito silencioso, mas um grito da alma. E ele diz: de onde me virá o socorro? E a alma, o Espírito Santo diz para ele: o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, que controla todas as coisas. Por isso, há uma receita dada por Abacuque. E eu gostaria de compartilhar essa receita com os irmãos. Como superar todo tipo de crise. Gostaria de pedir à igreja para que fique de pé. E abrisse sua Bíblia em Abacuque capítulo 3. Versículos 17 e 18. Como superar todo tipo de crise. Se você pode dizer isso, mesmo em tempos de crise, fale com o Senhor nessa noite, como Abacuque falou naquele dia. Diga para a tua crise o seguinte: porquanto, ainda que a figueira não floresça, pode dizer, diga, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus. É o nosso Deus, irmãos, que alegra o nosso coração. A razão de cantarmos, a razão de sermos felizes, não é pela abundância de pão, não é pelo salário alto, porque isso tudo pode passar. A crise pode nos pegar de surpresa, mas a nossa alegria é indizível, a nossa alegria é permanente, porque o nosso nome é conhecido nos céus.